Donos da bola na área, valeu Lívia, você como ela disse, já vai ver o Marlon Freitas falando, novo jogador do Palmeiras e muito mais pra gente discutir por aqui. Afinal de contas, tá chegando a hora, vai começar o Campeonato Paulista, todo mundo querendo ver a bola rolando, a copinha tá aí comendo solta, mas a galera quer ver mesmo o Campeonato Paulista e logo depois vai começar o Campeonato Brasileiro, é o novo calendário do nosso futebol, tem Copa do Mundo, enfim. Os times estão se mexendo, boas notícias, algumas nem tanto, mas enfim, tem muita coisa pra gente discutir por aqui, sempre com Veloso. Diz aí, Veloso. Ô, Fernandinho, boa 100%? tarde pra você, 100%, 100%. Agora, você disse que logo após o Paulista ver o Brasileiro, não, juntamente com o Paulista... É uma semana? Vai ser aquela loucura lá de Paulista Brasileiro e vamos embora, o calendário esse ano tá bem diferente. Pois é, vamos ver o que vai acontecer, como os times estão se preparando para essa situação, porque o Campeonato Paulista, a primeira fase praticamente era para colocar a molecada, a turma voltando de férias e tal, agora não, porque o Campeonato Paulista tem 8 datas para você definir se você continua disputando o Paulista na Série A ou se você leva uma chinela e vai para a Série B. Então não é bem da maneira que a turma levar, por isso os times têm que ficar numa situação de alerta, porque o risco de você dançar num campeonato paulista é grande. E quem quer disputar a Série B do Paulista, não é? A2, né? A2, né? É A2, famosa A2, mas é a Série B, não tem, falando português claro lá da Moca, é isso aí. Rosinei, não dá para bobear nesse Paulistão, é a mesma coisa no Brasileiro também, que vai se estender e tem muito mais por aí. É verdade, Fernando, boa tarde a todos, não dá para bobear e alguns clubes que saíram antes, né, começaram a pré-temporada antes e há muita reclamação de alguns com relação a isso, mas é a questão do Campeonato Paulista, faz parte, os clubes que vai até mais longe no Campeonato Brasileiro e tem a Série B que às vezes encerra antes, tem muitos clubes que jogam a Série B e também disputa o Paulista, começa a treinar antes, então isso acontece, a gente vai falar muito disso hoje. Em cima do que você falou, porque é o seguinte, normalmente a turma, os times do interior começavam 2, 3 meses antes a se preparar para o Campeonato Paulista e os grandes tinham a fase de mata-mata para resolver a parada. Agora não, a vantagem dos pequenos, entre aspas, os times do interior, pode ficar maior ainda, porque não tem mais esse tempo de resguardo que tinha antes. O cara deu mole e a casa cai. Fabiane, tudo bem? Bom revê-lo, Luiz Fabiane aqui. E a parada é a seguinte, hein, velho? É uma situação delicada, ninguém pode dar mole. Por isso, time não pode demorar para fazer o seu novo elenco, fazer as suas contratações. E a gente não está vendo muita movimentação nesse início de temporada, não. Perfeito, Fernandinho. Boa tarde para você, a todo mundo ligadinho nos donos da bola aqui na Band, até porque a situação dos clubes grandes de São Paulo não é tão permissiva, algumas contratações daquelas que vão de fato movimentar a janela. Eu acho que a principal exceção, além do Marlon Freitas, que daqui a pouco vai falar com a gente por aqui, o Gabigol no Santos, que foi uma oportunidade de mercado, um jogador que chega por empréstimo, mas tanto São Paulo quanto Corinthians longe de se empolgar. E queria até comentar um pouco sobre a tabela do São Paulo no Paulistão. São 8 jogos. Corinthians, Palmeiras e Mirassol, os 3 fora de casa. Além do Santos pela frente, que é sempre um jogo complicado. Não está fácil a vida do São Paulo, é sinal de alerta ligado até pela crise institucional que está vivendo. Né? E a gente, analisando de uma maneira geral, se contratou muito pouco no futebol paulista para esse início de temporada. Está muito limitado. Está um negócio complicado. Não é arriscado isso em cima dessa observação que a gente faz, que o campeonato hoje é um tiro, não é curto, ele é curtíssimo. Curtíssimo, né? São só 8 rodadas, antes a gente tinha 11 rodadas, e eu lembro que até o ano passado, no Paulista, o Palmeiras foi se classificar na última rodada. Porque começou com a garotada e na última rodada tinha que ganhar do Mirassol lá, foi lá e ganhou 3-2, se eu não me engano. E se classificou. Então, esse ano a gente não sabe o que espera, porque... Com relação, se comparado ao ano passado, o tempo de preparação vai ser ainda menor. Os times se apresentaram no final de semana e já tem jogo no sábado. Então, quer dizer, preparação não existiu, não tem preparação. O que os times vão fazer? Vão pegar a base dos meninos, que estão se preparando até para a Copinha, vem uma sequência, né, de treinamentos, de jogos, e vão ser utilizados nesse começo. O que vai acontecer? A gente nem imagina, porque o Palmeiras vai com time de garotos, o Corinthians deve começar com garotos, o São Paulo deve começar com garotos. Então, é a dificuldade que a gente vai ter no começo da temporada. Já você completa esse raciocínio, Veloso, porque a gente está tendo nesse momento, lá no Palmeiras, a apresentação do Marlon Freitas. E a gente vai para lá para acompanhar, que a presidente do Palmeiras começou a falar aí, vai apresentar o jogador, que é o reforço do Palmeiras. Ontem teve jogo treino lá, ele já participou. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras. Incorreto, não é? Então, o que nós estamos fazendo esse ano?
nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre no gol. Então, foi um ano difícil para a gente por causa disso. É muito difícil você chegar às finais e não conseguir o nosso objetivo, que sempre, sempre será a conquista de títulos. Então, como eu digo, eu sempre administro o Palmeiras pensando no melhor para o nosso clube e, principalmente, conversando com os nossos profissionais, com os profissionais que trabalham aqui diariamente conosco. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais eles possuem a mais alto nível de tranquilidade para trabalhar, que só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los, tá? Então, vamos começar o ano de 2026, vamos começar de uma forma muito positiva, apresentando esse grande atleta, o Marlon. Seja muito bem-vindo, Marlon. O Marlon, ele foi o capitão do Botafogo na conquista do Brasileiro e na conquista da Libertadores. Um ano fantástico, não é? E aí era um atleta que já estava em nosso radar e finalmente conseguimos trazer esse grande atleta que eu não tenho dúvida que vai nos ajudar e muito ao nosso objetivo, que é a conquista de títulos. Que esse ano vai ser um ano bem complicado, não é? Muitas competições, paralisação no meio do ano. E eu tenho certeza, Marlon, que você vai ser muito feliz e nós também. Então, conte com a presidente, conte com o nosso staff, o que for necessário para nós chegarmos aos nossos objetivos, que é sempre a conquista de títulos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Recebendo a camisa de jogo do Palmeiras. Marlon Freitas. Será que já tem o número do homem? C5, né? O Aníbal foi embora? Nesse jogo treino ele usou a 30, né? 30. Vamos ver se ele vai pegar a 30 ou vai ficar com a 5. Até 27, nenhuma das duas. Então, para quem tem superstição, quer jogar no bicho, tá aí. Não foi a 5, não foi a 30, é a 27. Falta mais uma aí para você completar. De repente, olha lá, tá colocando a camisa do Palmeiras. Cara, bom jogador. Eu acho que o Palmeiras está precisando de um xerifão. O que falta para o Palmeiras, acho que era esse cara aqui dentro de campo, mais de um, né? Que na hora que tinha que berrar, berrava, na hora que tinha que bater, batia. O time do Palmeiras era muito comportadinho, apesar desse comportamento do Abel explosivo e tal. Acho que faltava isso no Palmeiras. A gente tem uns caras mais experientes, mais malandros lá, que era o Everton, o zagueiro, Gomes. Né? Gomes, e acho que fica por aí, né, cara? O resto era uma rapaziada não tão experiente, né? Mas tanto o Everton quanto o Gomes sempre gostaram bastante de apitar os jogos, né? Você tem até algumas cenas do Everton, quando saiu o gol, ele saía disparado em direção ao jogo. Então, mas é isso que acontece. Às vezes fica sobrecarregado, Exato. Só um ou dois falando, e às vezes o cara perde a linha, né, cara? O Everton, quem sabe, não é reserva esse ano. Por que não? O Marlon é um jogador que ele traz uma segurança muito grande para o meio de campo, né? Tem uma qualidade absurda de passes, né? Dificilmente você vê o Marlon Freitas errando passe. Então, acho que isso faz muita falta e fez muita falta na equipe do Palmeiras. É um Felipe Melo que exerce, não comparando os jogadores, mas é um cara que exerce essa função de comando, de repente, direcionar a equipe. Acho que ele chega até por isso também, Fernandinho. Eu acho que isso tem a capacidade técnica, sim, que ele tem e vai agregar muito ali ao meio de campo. O Palmeiras precisava desse jogador, um primeiro volante ali por trás, né, com qualidade na saída de bola, experiente, campeão, vencedor. Então, e tem essa liderança também que está faltando no Palmeiras. Precisa mais, né? Precisa, mas é um atleta que o Palmeiras, da única contratação que fez, pelo menos essa eu acredito que acertou. Vamos ouvi-lo, então. Já estão fazendo a pergunta para o uma rivalidade muito grande nas últimas temporadas. Que tipo de sentimento o Palmeiras te despertava? Será que esse sentimento também te ajudou a tomar essa decisão? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por estar com saúde. Como eu já falei, é uma grande oportunidade na minha carreira, é uma grande oportunidade também para minha família. E assim, eu entendi, e o clube também, o Botafogo, que era o fim de um ciclo vitorioso, de um ciclo de muita luta, de muita resiliência também.
E assim, não foi fácil, por tudo, pela história, por tudo que foi feito, mas a gente tem que entender, que tudo tem um começo, meio e fim. Então, eu acho que o meu ciclo, eu entendi, o clube também, que meu ciclo tinha finalizado ali, e o Palmeiras, como uma grande equipe, confiou no meu trabalho, Acho que, primeiro de tudo, é a confiança, e o projeto é apresentado também. Então, a questão da escolha, a minha família também, que é o ponto principal, é meu ponto de apoio, de equilíbrio. Eles também decidem por mim. Então, foi uma decisão boa. Eu estou muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebido por todos, jogadores, todo o staff. E o Palmeiras tem uma estrutura de excelência. Agora é retribuir tudo isso dentro do campo, no dia a dia, buscar minha melhor versão nos treinamentos, nos jogos. Mas, assim, para resumir tudo, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer ao Palmeiras pela oportunidade. Marlon, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria te perguntar, nas últimas semanas foi muito noticiado que o Palmeiras estava em busca de um camisa 5. Normalmente, tu joga mais ali como camisa 8. Qual é a tua preferência de jogo? E se o Abel te pedir para fazer a função de camisa 5, tu está disposto? Vocês já conversaram sobre isso? Obrigada. Boa tarde. Ainda não conversamos sobre isso, mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, já há alguns anos. Essa questão, o 8 está virando 5, o 10 está virando 8. Então, eu tenho essa facilidade. Meu intuito aqui é ajudar, ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar os objetivos durante toda a temporada. Como o nosso presidente falou, é uma temporada difícil, uma temporada de grandes desafios, mas uma temporada que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, com muita entrega, com muito trabalho, que a gente vai conquistar todos os objetivos no ano. Então, assim, tanto jogar de 5 e de 8 eu não vejo problema nenhum, vai depender muito do Mr. Abel. É importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, executar da melhor maneira possível. E também, como ele sempre já peguei nesse começo de temporada, é que ele dá muita liberdade para o atleta, e eu gosto disso também. E a minha tomada de decisão ali dentro do campo também. Marlon, aqui no centro. Aqui no centro, Marlon. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Marlon, queria que você falasse um pouquinho, porque o torcedor ele se apega muito a bastidores, curiosidades, E você fala na sua chegada para a TV Palmeiras o seguinte: tomei um susto quando o Abel me ligou, Conversamos bastante, não falamos ainda da parte tática e de funções dentro de campo. Queria que você contasse, então, do que vocês conversaram. Como foi o papo, o que ele te falou, qual era o estágio da negociação, já estava certo que você estava chegando. Conta um pouquinho desse bastidor, desse papo com o Abel. Boa tarde. Assim, primeiro, já tinha uma conversa com a diretoria do Palmeiras, e quando estava num estágio avançado, o Abel me mandou uma mensagem, e eu tomei um susto assim quando eu vi a mensagem. E aí ele me deu uma boa tarde, se não me engano, e aí não respondeu mais. E aí teve um probleminha lá, com a questão da minha vinda para cá, com o Botafogo, enfim, faz parte da negociação. E aí quando tudo se resolveu, aí sim ele me ligou de vídeo, a gente conversou, É um grande treinador, um treinador muito vitorioso, É uma grande oportunidade para mim trabalhar com Abel Ferreira, um cara que tem uma história muito grande aqui dentro do Palmeiras, E eu tenho certeza que ele vai me potencializar muito, E eu estou com a mente aberta, de corpo e alma aqui para poder ajudar, para poder se entregar, Como eu falei, buscar a minha melhor versão, Talvez a minha versão dos últimos 3 anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Eu tenho que melhorar em muitos aspectos, mas eu tenho certeza que o Palmeiras confiou em mim e eu tenho certeza que eu vou dar grande resultado aqui com essa camisa. Tá legal, já deu pra gente ouvir como é que tá falando o Marlon Freitas aí, a gente tá falando da possibilidade de como ele jogar. Em determinado momento, no ano passado, na temporada, o Ricardinho está me informando aqui, ele teve 90% de acerto de passes, 70% de acertos de passes longos e durante determinado momento da temporada ele foi o jogador que no mundo teve maior acerto de passes longos. Isso significa o quê? O que ele vem fazer no Palmeiras para vocês?
É o cara que dá saída de bola ali por trás, né, Fernandinho? Tem um bom passe, o Palmeiras precisava. Porque o Palmeiras conta muito com a saída hoje do Fux, né? O Fux é esse jogador que tem esse passe vertical. O Marlon tem essa capacidade também. É um passe longo, um passe que é vertical, que vai buscar um atacante, que dá uma condição de um atacante chegar para finalizar. E tudo que nós falamos, da parte técnica e da parte de liderança também, que é muito importante. Então é um jogador que realmente o Palmeiras estava necessitando. Cai muito bem no esquema do Abel, cai muito bem no Palmeiras, principalmente com a ausência agora também do Aníbal, que foi embora. Então era um jogador que o Palmeiras precisava buscar no mercado. Eu acho que foi uma troca muito boa para o Palmeiras. Saiu o Aníbal, que não tinha essa qualidade de passe, era um bom marcador, mas na saída de bola tinha suas limitações. O Marlon não, ele marca bem e tem um bom passe também. E aí facilita muito também para o Andréas, né? Porque o Andréas estava fazendo muitas vezes essa função, até porque o Evangelista se machucou e acabou que o Fux é um jogador, o zagueiro, né? Tem um bom passe, mas não pisa tanto na área. O Marlon Freitas já faz isso. É um jogador extremamente qualificado, com passe curto, passe longo, esse jogo apoiado ao qual o Abel ele gosta de fazer, né? E o Marlon vai fazer isso com muita perfeição ali no meio de campo. Acho que assim, entre o Aníbal e o Marlon está muito à frente em termos técnicos. Não é um jogador com tanta marcação, mas assim, ajuda também ali preenchendo o meio de campo, então acho que vai ajudar muito o Palmeiras. É uma contratação de peso para o Palmeiras. Eu acho ele um jogador mais completo, por exemplo, do que o Aníbal Moreno, que era o jogador que estava ocupando essa função de ser o camisa 5. O Marlon agrega mais em posição física, é um cara que tem mais estatura para a bola aérea, e a qualidade na bola do pé, sem dúvidas, o Marlon bem acima dos outros concorrentes para ser o camisa 5. E diferente dos antecessores no setor, o Emiliano Martinez e também o Aníbal, o Marlon pode ser um camisa 8, por que não? Jogar um pouquinho mais adiantado, ter um Palmeiras um pouco mais recheado no meio de campo e jogar, quem sabe, no contra-ataque, se impondo fisicamente sobre o adversário. A gente estava discutindo no bastidor aqui, mas acho que a possibilidade mais real para o começo da temporada é um quarteto de meio campo, com o Marlon, o Evangelista voltando de uma lesão muito séria, o Andreas Pereira e o Alan, que seria um meio-campo bem completo, bem intenso para fornecer as oportunidades de gol para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes. Essa insuficiência que o Palmeiras mostrou nessa construção de meio-campo na temporada mostra também que, apesar do alto investimento dos jogadores que chegaram, foram 10 ou 12 no Palmeiras, acabou se equivocando, porque quando machucou o Evangelista, o Palmeiras se perdeu. O jogo de meio-campo do Palmeiras estava meio que em cima dele e não conseguiu encontrar substituto. Trazer só o Marlon Freitas ainda é pouco, tendo o Evangelista, acho que tem que ter mais alguém, que se acontecer numa temporada tão complicada como vai ter agora, os jogadores voltando antes de um período de férias normal, antes de uma pré-temporada, o Palmeiras Palmeiras e todos os clubes precisam se cobrir com essa situação, não pode dar esse mole, de repente ficar pendurado em apenas um jogador, que eu acho que foi o pecado do Palmeiras, quando se machucou o Evangelista, que o Palmeiras ficou um time muito previsível, um time talvez forte para se defender, mas não soube aproveitar a força que tinha no ataque, porque a bola não chegava, faltava esse toque. O problema da lesão do Evangelista, principal para mim, é que tem que trazer o Andrés para dar 2 passos atrás, né, Fernandinho? E não é a dele. Que não é a dele. Quando ele entrou jogando como meia no Palmeiras, ele entrou já como um destaque, né? Fazendo gols, dando passe. Então é um jogador que tem essa capacidade para jogar um pouco mais à frente. E a lesão do Evangelista, além de perder o Evangelista, que estava vivendo um bom momento, ainda tira o Andrés da sua posição. Então isso foi um problema desse meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras passou a render menos mesmo. Depois o Abel encontrou a dupla lá do Flaco e o Tigrinho e a coisa começou a acontecer de novo. Mas demorou a bola a chegar para eles, né? Então, esse era um problema. O Flaco entrou bem ali como um meia, né? Meia mais avançado. Falso 9, né? Um falso 9, um segundo homem, um quarto homem de meio-campo ali. Só que o problema é que o Flaco ele oscila muito. Então, um jogo ele faz uma partida que enche os olhos de todo mundo, no outro ele desaparece do jogo, dá canelada. Então, ele oscila muito e o Palmeiras precisa realmente ter um meio-campo mais constante e com esses jogadores que hoje o Abel vai tendo à disposição. Foi um equívoco, né? De repente, não pensar que poderia acontecer esse tipo de situação, né? O Palmeiras tem vários jogadores que poderiam fazer essa função ali e acabou não conseguindo corresponder à altura, né, do que era um time vencedor, do que foi o Palmeiras em outros momentos. Mas a chegada também do Marlon, você tem um jogador agora no meio de campo junto com o Andréas e também o Evangelista,
que você faz com que esses jogadores da frente não tenham tanta necessidade, tanta exigência de voltar para receber essa bola. Essa bola vai chegar com mais qualidade para eles lá na frente. Talvez o que tenha prejudicado esse planejamento do Palmeiras é que se contava com a volta do Paulinho, que não aconteceu, né? Talvez estavam, de repente, prevendo que ele voltaria e teria aí, se tivesse que mudar, mexer no esquema, porque eu acho que o grande problema foi esse. O Palmeiras não teve alternativas para mexer no esquema. Tinha que se virar com o que tinha e mostrou, apesar de uma campanha boa do Palmeiras, vice no Paulista, vice no Brasileiro e vice na Libertadores, para o torcedor é pouco, porque a gente só leva em consideração quem ganha, quem vence. Talvez essa situação do Paulinho tenha atrapalhado a estrutura, o que o Abel pensou para o time dele. E o Paulinho, no pouco tempo que esteve disponível, ele mostrou ao torcedor do Palmeiras o que ele pode entregar. É um cara diferenciado tecnicamente, que num jogo como aquele contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, em um lance ele vai decidir e assegurar uma classificação importante. Faltou esse cara no banco ou nos titulares do Palmeiras. Recaiu muito a responsabilidade sobre os dois da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Agora, a questão é, o Paulinho voltando, alguém vai ter que sair. Não dá para você jogar com 12. Ou se ele jogar com 3 zagueiros? Pode ser uma possibilidade. Acho que o caminho do Palmeiras é esse 3 zagueiros. Não quer dizer que o time é defensivo, mas a estrutura lá do o Gustavo Gomes com o Murilo e o Fux ali na frente, dá para você botar mais gente para misturar nesse meio campo. Né? Sobra 5 lugares ali no meio campo, né? O Alan joga na direita, na esquerda aproveita o Piquerez. Talvez seja esse o desenho do Palmeiras. Jogar com o Marlon e o André só no meio, talvez, um time um pouco mais leve, pode ser. Pode ser. Eu acho que taticamente tem várias funções ali que os atletas podem fazer, mas o problema realmente é que o Palmeiras precisa recuperar o Evangelista, precisa recuperar o Paulinho, que são jogadores importantes e não estavam à disposição no segundo semestre do ano passado, né? Isso dificultou muito também para o Abel e agora esse ano, principalmente o Paulinho, o Palmeiras espera poder contar com ele o mais breve possível. Cara, e fazer esse tipo de exame, que é o ergoespirométrico, eu faço todo ano para fazer aquela avaliação do coração. Você com esse treco na boca, correr. Ainda que hoje esse equipamento é melhor que antes. É melhor, a mas barba, era pior. O negócio, você ficar respirando, a saliva ficar caindo, cara, você ficar com papel. Você tampava o nariz. Olha o que tem de fio aí nos caras, velho. É um negócio impressionante. Na época eles tampavam o nariz, botavam um grampo aqui, você entrava só pela boca e tinha que correr. Horrível, velho. É horrível, não é fácil não. Você vê o tipo de avaliação que o jogador é submetido. Agora tem o seguinte, velho, antes de a gente passar para o Corinthians, o Mikael está indo embora. Né? O zagueiro, o Palmeiras está correndo atrás de um zagueiro. Tem um moleque aí que vai para a seleção italiana, né? Que a gente tem informação. Quem é o jogador, Ricardinho? Felipe Jack. Felipe Jack, que poderia, base do Palmeiras, poderia estar por aí, está indo para a seleção italiana, para ser como Benedetti, que está na Copinha, pode ser aproveitado. E o Vitão, que foi base do Palmeiras, foi para a Ucrânia, voltou, estava no Internacional, agora está indo para o Flamengo. Você vê como é que, às vezes, nem sempre se acerta, né? É uma situação de risco, é uma avaliação complicada, mas o Palmeiras agora vai ter que gastar uma grana. O problema é achar um zagueiro canhoto, que é o que a Abel quer, foi o que trouxe o Mikael, que está voltando para os Estados Unidos. O Mikael realmente não rendeu aquilo que se esperava dele, né? Ele foi a vítima do insucesso do Palmeiras? Acho sempre que não, né? Sempre tem um Cristo, né? Acho que não. Acho que o elenco todo, né, é sempre responsável pela situação ruim ao qual o clube passou o ano passado. Agora, realmente, o Mikael deixou a desejar naquilo que o torcedor palmeirense esperava dele. Agora tem que buscar algumas alternativas no mercado e o Abel sabe muito bem fazer isso, né? Junto com os staff do Palmeiras, vai ter que buscar um zagueiro. Esse Benedito? Benedetti. É bom zagueiro. É um Benedito sofisticado. É um bom zagueiro, exatamente, é um bom zagueiro. Acho que é o sobrenome do menino. É bom zagueiro e pode ocupar bem ali. Não sei se ele é canhoto, acho que ele não é. Eu acho que ele é canhoto, é isso que eu estou tentando olhar aqui. Ele é destro. Ele é destro. Não é... É canhoto. É canhoto? Canhoto? O Benedetti é canhoto. Aí, pode ser. Ele é canhoto, 1,97 m e ele pode ser a solução, sim. Eu gosto dele, é bom jogador. Coincidentemente, o Mikael dançou naquele drible que ele levou do Yuri Alberto na final do Paulista, ficou marcado pelo gol, e depois o Aníbal, que saiu com a expulsão, que também acabou arrumando problema para o Palmeiras. Contra o Corinthians também, é o cara, isso aí marca o jogador, não tem jeito, cara. Então, a gente tem aí, chegou o Marlon Freitas, o Mikael foi embora, o Caio Paulista não fica também, tá por empréstimo, sai de novo, né? Acho que foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio, né? Pro Grêmio. E o Everton tá essa história de vai pro Bahia, não vai, parece que ele vai ficar, né? O Everton, o Grêmio já mostrou interesse também, agora o Bahia mostrou interesse. Eu acho que o Palmeiras pode liberar o Everton se aparecer realmente um clube aí interessado. E renovaram o Colomba, né, por mais um ano. Renovou mais um ano e o Everton tem contrato até dezembro desse ano.
Então, e o Carlos Quem vai ser Miguel, o né? titular no começo do ano? Eu acho que começa com o Carlos Miguel. Começa com o Carlos Miguel. Vocês também? Eu acredito que começa com o Carlos Miguel também. E você, torcedor, quem tem que começar? Pelo merecimento, acredito que vai ficar com o Carlos Miguel. Terminou a temporada em alta e na final da Libertadores o Everton já estava em condições de jogo, se fosse necessário. Mas o Everton saiu que se machucou, né? Quebrou a mão. Então, e normalmente é uma situação que o cara que se machuca por lesão, ele volta, ganha mais uma oportunidade. Isso não pode criar algum tipo de instabilidade pelo que o Everton representa, pelo que ele tem de ascensão em cima do grupo. Talvez por isso seja melhor ele sair, melhor para ele, melhor para o clube, melhor para todo mundo. Eu acho que seria uma boa para ele sair, né? Eu não acredito que vai ter algum tipo de problema, porque o Abel, ele tem uma gestão de grupo que eu vejo poucos no Brasil. Não dá brecha, né? É, não dá brecha, não dá brecha. O Veiga está no banco há quanto tempo aí? Olha que o Veiga também, né? O Everton é o goleiro mais campeão da história do clube, mas o Veiga também tem uma história de gols em títulos, né? Em jogos importantes. E o Veiga está de fora. Está insatisfeito, de vez em quando dá uma resmungada lá, mas o Abel tem essa gestão e não acredito que vai ter problema com o O Everton. último que deu trombada dançou, que foi o Dudu. Dudu, exatamente. Mas a questão do Everton é até diferente do Everton, né? Porque é um jogador que não tem essa, por característica, ser um cara de ficar batendo de frente com o treinador. É um cara mais tranquilo. E eu também acredito que o ciclo dele já venceu aí no Palmeiras. Poderia buscar outros ares aí. É um belíssimo goleiro. Cara que eu gosto muito, a gente se conhecia da base do Corinthians e o baita de um goleiro conquistou tudo, né, com a camisa do Palmeiras, mas acho que já deu o tempo dele no O Palmeiras. que segura o cara, então? Eu acho que o que segura no Palmeiras, primeiro... O Palmeiras não vai dificultar para sair, não vai ser grana o negócio. Grana é só para ele acertar as condições dele. Pega muito a questão do respeito também, né, Fernandinho? Uma figura como o Everton ficar no banco de reservas, às vezes até para a imagem de um ídolo, não é tão interessante. Então, por isso que pode facilitar uma saída. Você pergunta o que segura, eu particularmente não sei. Talvez seja algum bastidor do Abel querer ter uma segunda liderança dentro do grupo. Mas você vê, o Cássio saiu do Corinthians, né, que era impensável, foi para o Cruzeiro, tá bem. Você vê o Fábio, que saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense, também tá bem. Nem sempre sai. Quem? Renovou o Fábio. Sim, vai jogar até 47 anos. Nem 45. sempre... Não, ele está com 45, vai até 47. É verdade, verdade. Nenhum... É muito difícil, nesses exemplos, um jogador do tamanho desses caras ir para um outro clube e não se dá bem, né? Porque o Fluminense não estava voando quando o Fábio foi para lá, o Cruzeiro também não estava voando quando o Cássio foi para lá e a situação se reverteu. Eu acho que talvez... Será que é o Everton que está insistindo em ficar? Não sei, eu não sei se ele está insistindo em ficar, mas eu não insistiria, não. Até porque o Carlos Miguel terminou o ano bem, vai começar jogando. É mais goleiro? É muita diferença, né? O Carlos Miguel está com 26, 27 anos, o Everton está com 38 já. Mas o Fábio, isso não quer dizer, não. O Cássio tem mais de 30, o Fábio tem 45, como você mesmo destacou. Mas os atletas são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Você reage de uma forma diferente. Tem pessoas que têm mais dificuldade, que a reação muda, você tem que se adaptar. E tem atletas que têm mais dificuldade numa adaptação da mudança do corpo com a idade. Mas a bola para o Everton chegou muito mais para o gol do que normalmente chegava num Palmeiras vencedor. Esse ano o goleiro foi muito mais exposto. Isso também deixou o Everton na berlinda, né? E ele oscilou mais esse ano também, né? Porque chegou mais bola, né, Veloso? Quando chega mais bola, a chance de você errar é maior, né? Ele oscilou mais esse ano e até por isso o Palmeiras contratou outro goleiro, investiu alto, né? 5 milhões de euros pelo Carlos Miguel. Então, estou dizendo que se eu fosse se fosse a minha situação, acho que é o melhor pro cara. Eu pediria para sair, para ser negociado, para ir para um outro clube, para estar jogando. O Everton já é campeoníssimo no Palmeiras, tem uma história linda no clube que não vai ser apagada. Agora, ficar de fora para o goleiro que está em atividade como ele, ainda querendo jogar, querendo estar participando... Em outro clube ele joga, já que para o Palmeiras não está servindo? Joga. Se o clube vier atrás de um goleiro como ele, sabe que vai contar com essa experiência, com um goleiro vencedor, e normalmente vai contratar esse cara para jogar. Porque o problema é esse, para onde você vai, se vai valer a pena, né? Porque você vai chegar lá 200 bolas por jogo, a chance de dar problema é gigante, né? Mas goleiro, o jogador não pensa nisso não, Fernandinho. Tá jogando. E os dois clubes que também procuraram o Everton, tanto o Grêmio como o Bahia, né? Passaram por algumas situações complicadas. O Bahia é mais goleiro, estável, né? Para jogar. Então, para ele seria uma grande oportunidade também. Fez uma história linda aí no Palmeiras, mas eu acho que para ele seria também buscar Já deu. ares. Deu o tempo dele, Fabiano?
Eu acredito que sim, Fernandinha. A possibilidade de virar a página como o Palmeiras tem feito nos últimos anos com outros pilares desse time. A gente fala de Zé Rafael, de Marcos Rocha, entre outras peças que tiveram sucesso no primeiro momento, mas o ciclo se encerra como de qualquer um e por isso é necessário virar a página. Agora, essa possibilidade do Everton no Bahia é sinal que o João Paulo está realmente sem nenhuma projeção de condição de jogo, né? Porque o Bahia trouxe o João Paulo para resolver a meta, tinha o Marcos Mas Felipe, ele deve voltar para o Santos, porque tudo indica que o Brasão, se não sair no Paulista, para o brasileiro deve vazar, né? Para o Flamengo, potencialmente, também, né? Fora, o Milan estava querendo ele, não era? Sim, o Bayern. Bayern, né? Então, e por falar em chegada, em saída, o Palmeiras, acho que a gente, nesse momento, já esgotou. O Cruzeiro está anunciando a contratação do Gerson. 30 milhões de euros, é dinheiro. O Cruzeiro está se reforçando bastante. O Gerson é um bom jogador. Mas o Gerson tem um negócio, que ele vai para fora, dura menos que um trem na estação do metrô. Ele bate e volta, toda hora vai e volta. O que acontece com um cara como esse? E não é só lá não, no Flamengo também, quando foi para a França, agora no Zenit. Enfim, o Gerson, ele não consegue, né, cumprir os contratos, ele sempre é negociado, sempre pede para sair, sempre vai embora. E agora está chegando e o investimento é alto, hein? O Tite deve ter bancado ele, né? Bem alto investimento. O Zenit pagou 25 para o Flamengo há 6 meses e ainda teve lucro com o cara. Por 30. O Tite deve ter dado o aval, que jogou com ele na seleção. No próprio Flamengo ele jogou com o Tite, né? É um cara bom, acho que esse campeonato brasileiro esse ano está prometendo, gente. Está chegando gente boa aí. Bom, o Palmeiras... Já esgotamos, vamos falar do Corinthians, que ontem a gente trouxe aí o pessoal da Safiel para explicar essa proposta, porque tinha um problema muito grande, o Corinthians estava com a faca no pescoço, com essa história do transfer ban do Félix Torres, já tinha resolvido o problema lá na CBF, que também tinha um transfer ban, e resolveu a história do Félix Torres, pelo menos anunciaram que chegaram a um acordo com o Santos Laguna, né, Fabiane? Diminuíram um pouco o que tinha que pagar, falta pagar, né? Na conversa está tudo certo. Exato, isso ainda não foi oficializado pelo Corinthians justamente por isso, que ainda não pagou de fato o Santos Laguna. Mas os clubes estavam negociando nos últimos dias algumas vírgulas finais até para bater parte dos juros, porque esse valor vai ser pago à vista, né? O Corinthians vai pagar 33 milhões e 400 mil reais ao Santos Laguna do México, eliminar a dívida pelo Félix Torres e vai ficar liberado a contratar novamente. A informação que a gente tem é a seguinte: na sexta-feira, Gabriel Paulista, zagueiro que estava no Besiktas, rescindiu no começo da semana, passará por exames médicos, assinará contrato com o Corinthians, provavelmente por 2 temporadas, e aí, uma vez que o transfer ban cair, uma vez que o Corinthians pagar o Santos Laguna, ele será registrado e estará livre para jogar. É que se pagar amanhã, demora um pouco para a FIFA dar o aval, né? Porque tem que pagar o Santos Laguna e o Santos Laguna tem que notificar a FIFA que foi pago. E aí a FIFA, às vezes você tem que estar no horário comercial lá da Suíça também, para alterarem no sistema, enfim. Mas, por enquanto, ainda não caiu, ele segue vigente, é um dado público, inclusive, vocês conseguem acessar no site da FIFA. E uma vez que o Santos Laguna notificar, imagino que no começo da próxima semana, assim que for pago, o Corinthians já deve estar liberado para registrar atletas. Pois é, isso tira um pouco da pressão, né, que a Safiel ontem deixou. Nós pagamos o transfer ban, me dá 6 meses, eu pago a Arena. Enfim, nós tentamos hoje o contato com o presidente do Corinthians, alguém do Corinthians, para falar sobre essa possibilidade de Safiel ou não. Até esse momento, ninguém se manifestou. O programa está aberto para ouvir vocês, porque acho que isso é de interesse da torcida corintiana. Acho que isso é o mais importante. E a chegada do Gabriel Paulista é um cara que praticamente fez a carreira dele fora. Surgiu no Vitória, foi jogar na Europa, Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid, bateu na seleção brasileira algumas vezes com o próprio Tite, e é um cara que está longe do futebol brasileiro há muito tempo. Resolve? Ele não chega para resolver, ele chega para repor uma lacuna de quem estava longe de resolver, que é o Félix Torres, que está a caminho do Internacional de Porto Alegre, deve ser anunciado ainda hoje como reforço. Então ele chega para compor o elenco. O Gabriel Paulista, ele é muito corintiano, tá? Não que isso vai alterar a capacidade dele de jogar dentro de campo, mas ele fez muita força para esse acerto sair. O Corinthians se viu numa situação com 35 que vim para jogar no Corinthians, até eu, velho. Talvez fosse mais, um pouquinho mais que o Gabriel Paulista. Fosse muito corintiano, viria com 25, né? Aí teria a possibilidade de jogar no auge físico. Mas, na minha visão, pelo menos, chega para disputar a posição e não para ser um titular absoluto. A zaga do Corinthians hoje, para mim, tem um pilar, que é o Gustavo Henrique, e o André Ramalho e o João Pedro Choca disputando pela segunda vaga. O Gabriel Paulista chega para entrar nessa briga com o Kaká sendo a última opção.
Alguém vai sair aí, né? Alguém vai ter que sair, exatamente. Alguém vai ter que sair para a chegada dele. Agora, um jogador que tem uma carreira tão sólida como ele teve na Europa, né, é um jogador que chega realmente para ser titular no Corinthians. Apesar da idade dele de ser de 35 anos de idade, mas é um jogador que vai chegar para assumir essa posição ali. Agora, quem vai sair aí vai depender do trabalho do Choque é rival. o que pode ser vendido para fazer dinheiro, porque o Corinthians precisa de grana. Exato. Tem mercado esse moleque? Consegue ser vendido? Ah, tem. Ele não vai sair do Corinthians para um Barcelona, para o Manchester City, mas pelo menos numa baixa Europa ou em mercados secundários, Arábia, Estados Unidos, ele tem mercado, sim. Resolve, Veloso? O Gabriel, eu não gosto muito de zagueiro quando já está com 35 anos para ser contratado, principalmente para um clube Olha o Thiago Silva, pro Porto. Quarentão. Não dá, né? Não dá. A gente sabe que a velocidade já não tem mais, né? E hoje o futebol está muito rápido, os times sempre têm aquele jogador de beirada de velocidade e isso é um complicador, é difícil. A gente falou aqui do Tolói, que chegou no São Paulo com essa mesma idade, não conseguiu jogar, ainda teve lesões, né? Agora é o Gabriel no Corinthians. Eu acho que é uma idade complicada para zagueiro. Poucos sobrevivem nessa idade, principalmente jogando em alto nível. O Thiago é uma exceção. Miranda chegou no São Paulo também, de repente não conseguiu mostrar a mesma trajetória que ele tinha tido antes. É um cara sensacional. Lúcio no São Paulo não conseguiu. Quem? Lúcio, lateral, né? Não, o zagueiro. O zagueiro, Lúcio. Zagueiro, é. Tudo também depende de como que vai ser o time, né? Como o time vai ajudar, porque como a gente estava falando em outros momentos aqui, se o time sofrer da forma que o Corinthians sofreu ano passado em termos de contra-ataque... Pô, mas ganhou 2 títulos, isso que é o louco o Corinthians do futebol, sofreu muito, principalmente engana, né, cara? no Campeonato Brasileiro, né? Os momentos que o Corinthians bateu era na trave para ser contra-atacado, rebaixado, né? era difícil o Corinthians. Os caras ajudaram os que caíram, né? Ficou atrás do Santos. Ficou atrás do Santos, o Corinthians. A gente falou de rebaixamento do Santos até a última rodada e o Santos terminou à frente do Corinthians. O Internacional ali do lado. A reta final do Brasileirão foi de muitas emoções, pessoal. O Corinthians, ele consegue aí se livrar desse transfer ban, mas e para montar esse time? Como é que vai fazer mais dívida? Tem mais possibilidade de ter problema econômico financeiro? Tem um monte de jogador que tem um monte de dívida pendurada aí, Fabiane. Eu conversei com o Osmar Stabile na terça-feira ou na quarta, que teve um treinamento aberto. É um presidente mais acessível, né? Sim, ele conversou com a gente, o Marcelo Paz também deu boa tarde pra gente. Vai ser apresentado amanhã, né? Deve ser apresentado amanhã, no horário do almoço. O Osmar, ele deixou bem claro que o Corinthians não pretende investir na contratação de jogadores porque não tem caixa. Quer pegar aqueles atletas que estão sem contrato e que você, claro, vai pagar, mas luvas e salário, não vai precisar pagar outro clube, gerar um novo transfer ban, enfim. Um nome que interessa também é o Santiago Arias, tá? Lateral direito que estava no Bahia. O contrato dele acabou, o Bahia não renovou, 34 anos, também um jogador mais experiente, para disputar a posição com o Mateuzinho, porque o Corinthians hoje não tem um lateral direito reserva e não tem também um lateral esquerdo reserva, porque o contrato do Angileri acabou em 31 de dezembro. Esse cara não pode deixar embora. O Corinthians está tentando negociar. O Bidu teve uma ascensão legal aí, mas não pode deixar esse cara embora. Esse cara é bom jogador. Uns poucos acertos, cara. Bom jogador. Joga como lateral e às vezes joga como zagueiro também, né? Foi fundamental em alguns momentos para o Dorival. Acho que também deveriam renovar o contrato. Agora, tem que ver as exigências também do atleta, né? Porque às vezes o cara... Mas você vai arriscar, você não tem dinheiro. Você vai arriscar em alguém e tendo certeza de um cara que já está lá, cara? O Corinthians gastou 80 milhões para quitar o transfer ban, né? Tá gastando agora. Com Rojas e agora com o Torres também. Tem mais 2 na fila aí, né? Tem mais. Tem o Garro, tem mais. Então o Corinthians está gastando muito para evitar mais uma punição na FIFA. Então, para você ter lastro para ir para o mercado contratar ainda, essa é a grande dificuldade. Não sobra dinheiro para você ir para o mercado. Então, o Gabriel é isso. Chega sem custos aí, ter que colocar dinheiro para tirar de algum clube, fazer o acerto com o atleta lá das luvas e do salário, e é isso que o Corinthians está procurando no mercado. Mas isso é um risco danado, cara, você pegar a tal da oportunidade de negócio. Nem sempre o barato dá resultado. É perigoso isso. É e o Corinthians, nesses últimos tempos, mostrou que isso trouxe muito mais problema do que solução, cara. E vão repetir o erro. E vai encontrar também jogadores, né, nessas condições, jogadores com essa idade, né, com 35, dificilmente um jogador aí com 34, como o Santiago, que agora está encerrando o ciclo dele lá no Bahia, dificilmente você vai encontrar um jogador saindo de um clube de 25 anos de idade, encerrando o seu contrato ali
é oportunidade de mercado, é difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil. E o elenco do Corinthians, ele já era frágil, bateu na trave no Campeonato Brasileiro, como você bem comentou, e ele hoje está enfraquecido em relação ao ano passado, porque o Corinthians perde o Maicon e o Angileri, que eram jogadores que estavam sempre jogando, o Maicon mais titular do que reserva e o Angileri em muitos momentos titular também, e você perde opções de banco que não vinham jogando, mas que eram figuras razoavelmente importantes. Não vale ter 11 só, cara. O Romero, o Thales Magno, enfim. É momento de subir alguns jogadores da base, o que o Dorival está fazendo. Ele tirou 3 da Copinha para essa estreia no Campeonato Paulista. O Bahia, o Gui Amorim e o Jacaré são 3 jogadores que devem ser relacionados. O Jacaré é lateral, né? O Gui é meia. Lateral, né? O Gui Amorim é meia e o Bahia é um segundo volante. Então, dá para até imaginar, né? O Bahia chega para ser o que era o Maicon, um jogador dessa posição. E é a prioridade do Corinthians no mercado hoje. Falei do Santiago Arias, a gente estava falando no bastidor também, o Mandaca do Juventude é um dos alvos. Foi revelado pelo Corinthians. É uma situação bizarra, né? Porque ele foi revelado no Corinthians, o Corinthians empresta ele para o Londrina, ele tem destaque, o Corinthians deixa ele no Londrina de graça e fala, eu fico com 40% dos direitos. Aí ele se destaca no Londrina, vai para o Juventude, e o Corinthians agora está pensando em comprar o Mandaca, porque o investimento é menor, ele já tem 40%, não precisa pagar tanto para convencer o Juventude, às vezes colocar um jogador no negócio, pode ser o Pedro Raul, pode ser o Héctor Hernandes, enfim, mas é um nome que interessa também para compor o meio. Aí você vê, o Flamengo contrata o Samuel Lino por uma bala e ele passou pela base do Flamengo, disputou Copinha. Cara, realmente tem umas coisas, tudo bem, ninguém é bidu, ninguém acerta, ninguém tem bola de cristal, mas tem uns erros, cara, que esse tipo de situação mostra que realmente é preciso melhorar essa história. Porque hoje o futebol, o que ele está resumido? Números, dados. O setor de inteligência ficou bonito, a estatística, o scout, o cara dá 200 passes certo, 200 errados, não sei o que lá. Cara, mas tem uma coisa que se chama experiência, feeling, conhecimento de bola. Olho técnico. Olho técnico. Estão deixando isso de lado, cara. E essa situação tanto faz bem para você contratar em algumas situações, como também faz mal nesses exemplos que a gente deu. Você deixa um cara embora, ou ele melhorou ou piorou nesses anos todos? Não, o Mandaca, quando estava na base do Corinthians, que teve a oportunidade em alguns momentos de treinar no profissional, ele jogava da mesma forma que ele vem jogando no Juventude. Então, assim, é lógico, o jogador ele vai ganhando mais experiência, ele vai se amadurecendo mais, mas é um jogador que tem um nível técnico muito bom. E já tinha a mesma força que ele tem, porque é um jogador de muito poder de força. É outra coisa em relação ao Maicon, né? É outra coisa. Outro perfil. É outro perfil. É um jogador que pisa também um pouco mais na área, é um jogador que ajuda mais também na marcação e é um jogador jovem. Mas é um jogador que estava no Corinthians, só faltava oportunidade. Né? Faltava oportunidade. Eu acho que são essas coisas que precisam ser feitas no futebol e no Corinthians também. Tem jogador que às vezes não está atuando no Corinthians, empresta esse jogador, fica com um percentual desse jogador, depois ele volta para o clube. Jogadores da categoria de base que subiram, que não estão atuando, no caso do Rian. Rian é outro jogador que está aí, volante do Corinthians, não está tendo oportunidade profissional, empresta o jogador para ele ganhar experiência e fica com o jogador, para não acontecer o que aconteceu com o Mandaca. E por que se vende? Qual que é o negócio? O que está por trás disso? Do Mandaca, especificamente, o técnico era o Silvinho, e eu sei que teve uma questão comportamental envolvendo ele ser relacionado para um jogo e que ele acabou pedindo para não ir, e que aquilo desagradou a comissão técnica à época. E por isso o Corinthians tomou a decisão de emprestar. Agora, podia ter sido emprestado, aprendeu no Londrina, um time relevante na cidade onde atua, jogando Série B, e poderia voltar. Àquela altura o Corinthians já não contava com ele. Lembra do Ederson, que está na Atalanta também, jogador de seleção brasileira? Passou no Corinthians e não ficou, ele estava no Cruzeiro quando foi pro Corinthians. Né? Ele veio do Cruzeiro para o Corinthians, no Corinthians ele joga 6 meses, é emprestado para o Fortaleza por 2 anos, joga muita bola no Fortaleza. Empréstimo de 2 anos, também faz tempo que eu não vi. Porque ele vai e volta. O Corinthians fala, não, vou te emprestar de novo. E aí o Ederson é vendido para a Salernitana da Itália e hoje ele é um jogador que vale seus 30, 40 milhões de euros. 50 ele está no mercado, foi vendido 50. por 7. Então? Grande negócio. É como o Marquinhos, grande negócio o Marquinhos zagueiro, que empurraram para fora, foi para Roma de graça, 5 pau com valor pré-fixado. Da Roma foi vendido para o Paris Saint-Germain por zilhões e agora vale trilhões, cara. O maior campeão lá do PSG. Tá na conta do Tite essa aí, né? Todo mundo fala. Todo mundo joga na conta do Tite, né? O Tite falava que ele era baixo, né? É. Ele era baixo para Cara, o Corinthians
O Dorival Júnior ganhou força com os títulos que conquistou, quietinho, em silêncio, engoliu. Difícil um treinador engolir o que ele engoliu quietinho, porque as circunstâncias também não ajudavam, de transferir, não tinha muito o que fazer. E agora? Você acha que o técnico vai continuar aceitando esse tipo de situação? Olha, o que dá para fazer é isso? Vai. O Dorival sabe a realidade do clube que ele está, né? Quando ele chegou, ele até pediu alguns reforços. Naquele momento não era possível e agora a situação não mudou, né? O Corinthians estava enroscado com o Transferban, está se livrando agora, mas vai para o mercado dessa forma. Vai tentar pegar alguns atletas que estão em fim de contrato para tentar se reforçar. Mas agora ele já conhece bem o grupo, né? O problema é que ele não pode mais trazer jogador e vai para a base. O Dorival é muito bom nisso, Fernandinho. Todos os clubes que o Dorival passou sempre deixou um legado também de revelações, de jogadores que ele foi buscar na base e que tiveram oportunidades com o Dorival jogando no profissional. Pois é, mas é um perigo apostar de novo que vai dar certo como deu o ano passado. É um risco, né? É um risco que o Dorival vai ter que correr aí junto com a diretoria do Corinthians. Acho que o presidente dessa vez foi bem claro, né? Com relação a contratações. Não vai arriscar, vai em busca de oportunidade de mercado. Acho que está certo. Principalmente da situação a qual o Corinthians está vivendo, não dá para ficar fazendo loucura como foi feito em outros momentos. Eu acho que o presidente está certo, tem que buscar oportunidade no mercado, mesmo sabendo que tem várias competições e vai precisar de um elenco forte, mas... O Corinthians só ganhou tempo, porque a realidade é a mesma. Claro. Só ganhou tempo com o título, a realidade é a mesma. Vai arriscar de novo? Mas é satisfatório para o torcedor ver um noticiário diferente dessa vez, que o Corinthians está pagando dívidas, né? Isso é inegável. O Corinthians elimina 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, que era coisa de gestão passada, da gestão Augusto Melo. 40 milhões de dívida com o Rojas, 7 milhões de dívida do plano de pagamento da CNRD. Mas esse dinheiro só foi possível ser pago porque ganhou a Copa do Brasil. Claro, exatamente. Metade ficou com a Caixa pelo contrato que assinaram lá em 2020, né? 2022. 22. É. Que era o Duílio, Wesley Mello e o Herói Vicente. Herói Vicente, que era o diretor jurídico. Diretor jurídico, exatamente. E ainda sobre os garotos da base, Fernandinho, eu acho que a situação é diferente para esse ano porque o Dorival ele subiu alguns garotos que se firmaram. O Guinegão, o André, o Dieguinho, acho que são os três principais casos. Esses garotos em 2025 eram grandes apostas. Eu acho que 2026 vai ser o momento deles darem um salto e brigarem para ser titular. Muita gente pediu o Guinegão titular na final, na vaga do Yuri Alberto, que não vinha bem. No final das contas, o Yuri fez o gol e deu assistência que garantiu o título. Mas o Guinegão é um jogador com plenas condições de jogar no Corinthians. Na saída do Maicon, acho que o André pode começar o ano sendo titular. Eu acho que o Dieguinho pode ser uma opção boa, sem falar no Breno Bidon, que terminou também em alta pelo lance na Copa do Brasil. Né? Cara, mas a parada é a seguinte, o Corinthians está apostando muito mais fora de campo do que dentro de campo. Trouxe o Marcelo Paz, que é um cara que fez um grande trabalho no Fortaleza, é um cara que estava por trás aí, está por trás ainda da formação das ligas, é um executivo com experiência, veio para substituir o Fabinho Soldado. Não dá para se enganar só com a chegada do Marcelo Paz, ele não vai fazer milagre, cara. É que ele só contratou ele porque ele não vai para o BID, né, Fernandinho? Então deu para contratar o Marcelo Paz porque não precisa entrar no BID agora. Ele vai ter um trabalho como teve o Soldado ano passado. O Soldado contratou meio time aí, contratou 11 jogadores e não pagou, né? Agora, essa é a dificuldade que ele vai ter que trabalhar no Corinthians. Vai ter que contratar, buscar atletas que não gerem gastos para o clube, porque a situação não mudou. O Corinthians conseguiu salvar os Transferban em função do título que ganhou da Copa do Brasil, mas a situação para ir buscar jogadores continua a mesma. O Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer uma contratação. E com a dificuldade ainda de tudo que aconteceu ano passado, ou seja, o Corinthians contratou e não pagou ninguém. Quem é que vai vender para o Corinthians para parcelar ou para deixar para receber depois? Ninguém vai fazer esse tipo de negócio com o Corinthians novamente. O Marcelo Paz, ele foi contratado mais para fazer essa gestão de crise que está clara que o Corinthians tem que fazer, ou por conhecimento de futebol para trazer jogadores e ter esse estudo de mercado? O que eu sempre ouvi nos bastidores do Corinthians é que ele viria para ser um presidente do CT. Ele não vem para ser um executivo de futebol. Como se fosse um CNPJ separado. O Osmar Stabile cuidando do associativo e o Paz cuidando do CT. Quanto à contratação, vai delegar para o pessoal do departamento de scouting. A ideia inicial era ele ter um ex-jogador junto a ele no departamento para questões de vestiário. Falou-se no nome do Júlio César, ex-goleiro que atualmente está no Red Bull Bragantino. Então, é esse tipo de reformulação que o Corinthians vai ter que fazer no departamento. Não vejo o Paz sendo o cara do campo e bola, mas sendo o cara da planilha, dos números, das dívidas e afins. Cara, mas
É isso que o Corinthians precisa. Eu acredito que sim. Nada contra o Marcelo, que eu acho um cara fenomenal, já mostrou que ele é eficiente pelo que fez no Flamengo. É diferente você tocar o barco no Fortaleza e tocar o barco no Corinthians, cara. Eu acredito que seja importante a figura do Marcelo Paes com relação a isso. Mas parece que o mais importante até esse momento era, com a saída do Fabinho, trazer alguém para de repente, instalar esse chicote. Agora, a grande questão e a grande dúvida da maioria das pessoas é se ele vai ter autonomia para fazer o que deve ser feito, né? Porque a gente sabe que dentro do Corinthians as situações são bem complicadas, é bem complexa. Mas se ele conseguir, se ele tiver essa autonomia, pode ter certeza que ele é um excelente profissional capaz para poder resolver algumas questões dentro do clube. O que ele precisa ter de autonomia para resolver que não tem? Poder falar o que ele quer, tomada de decisões, né? Que ele seja o cara que vai decidir as situações. Né? Vou fazer isso, vai ser desse jeito aqui e pronto, acabou. Porque a gente sabe que o Corinthians é difícil. O Rosinei, o Fabinho Soldado era contra a demissão do Antônio Oliveira, o Fabinho Soldado era contra a demissão do Ramon Dias e naqueles momentos a presidência prevaleceu na decisão. Então, acho que o Paes tem que ter esse tipo de autonomia. Me diz aí o que mudou nesses meses. Ô, Fernandinho, eu acho que com a chegada do Paes? Na direção do Corinthians. Na presidência, teve a troca de presidente em maio, que entra o Osmar Stabile, e desde então você não teve nenhuma troca de treinador, por exemplo. E agora você tem a troca do Fabinho Soldado pelo Marcelo Paes, que são perfis totalmente antagônicos. Mas deixa eu te falar uma coisa também. O Marcelo, se eu não me falha a memória, quando ele pega o Fortaleza, estava na segunda divisão. Na C. Então, você imagina a dificuldade que ele tinha para contratar lá no Fortaleza na Série C. Então, assim... o tipo de adversário que... Eu acho que um grande acerto dele foi escolher o Vojvoda e manter o Vojvoda, que veio da C. Não, ele trouxe o Ceni primeiro, né? Foi o Ceni que fez esse trabalho todo de subir com o Fortaleza, de contratar. Então, assim, a dificuldade que ele tinha no Fortaleza com relação a recurso também para ir para o mercado era enorme. E ele, dentro do perfil, da característica do time naquele momento, disputando Série C, depois Série B, e chegando à Série A e indo para uma Libertadores... Então, assim, ele passou por esse caminho com toda a dificuldade que o Fortaleza vivia naquele momento também. Mas só desculpa, ô Veloso, só que lá ele tinha a caneta na mão. Ele que decidia, ele que tomava as decisões. É isso que eu falo com relação a ele aqui. Também, exatamente, é isso que ele precisa para fazer aqui no Corinthians. Vai ter. Lá no Fortaleza, até é importante destacar, ele não era executivo de futebol, ele era CEO. Não, ele começou como diretor de futebol, virou... Ele era vice de futebol na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Ele foi subindo e ele sai do Fortaleza sendo a voz absoluta de todas as decisões, até porque o papel hierárquico dele definia isso. É porque ele foi para a Liga, ele foi, não sei se é da Forte Futebol, da LFU, da Liga Forte União. Inclusive, o Corinthians contou com um adiantamento da LFU para pagar parte dessas dívidas que tinha em andamento sobre Garro, Rojas, e a presença do Marcelo Paes foi fundamental nas negociações também. Como o Rosinei está falando, no Corinthians ele vai ter uma posição diferente e é importante que as velhas figuras da política do clube, incluindo o presidente Osmar Stabile, deem liberdade para ele trabalhar. Pois essa é a dúvida. O Corinthians, nesse momento de desespero, todo mundo é bonzinho. Todo mundo é tranquilo, todo mundo... a partir do momento que aconteceram os títulos, se livrou de um mal enorme que era o transferban. Aí não é hora de os caras começarem a pôr a asinha de fora, falar vai ser do meu jeito, porque o grande problema no Corinthians, ao longo da história, com raras exceções, é muita gente achar que sabia o que estava fazendo. E a história e os números têm mostrado que a maioria das pessoas não sabiam o que estavam fazendo no Corinthians. Aprenderam com esses erros ou não? Mas o futebol é assim, né, Fernandinho? Quando a coisa está ruim, ninguém quer se expor. Agora, quando a coisa melhora, vem os títulos, todo mundo quer dar entrevista, todo mundo quer aparecer. O futebol é assim, os clubes são assim, né? Mas eu acho que o Stabile está fazendo uma administração, assim, muito tranquila, sem exagero, sem holofote, está procurando colocar o trem nos trilhos novamente. A dificuldade é imensa que ele pegou, né? A herança que ele pegou, com dívida, transferban, falta de receita, falta de recurso. Eu acho que o Corinthians tem que ir para o mercado. A primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é tentar negociar esses jogadores que tiveram destaque nesse ano passado, que são jogadores da base. O próprio Yuri Alberto, né, que não é da base, mas que teve um destaque e está na hora também de ir embora. Breno Bidon, que foi um menino muito valorizado. O Yuri Alberto só vai no meio do ano, né, para a Itália.
Ele está lá nesse momento para tirar o passaporte italiano dele, deve retornar aí nos próximos dias. Tendência é que seja negociado em julho, e aí em julho o Corinthians perde Memphis com o fim do contrato e Yuri potencialmente vendido, né? O que a gente tem que valorizar também, o que o Osmar Stabile está fazendo, é porque ele luta contra um descrédito de quem ocupa a cadeira de presidente enorme. Sim, muito grande. Ano passado. Ele está pagando uma conta que, de repente, em parte talvez seja dele, porque ele está na política do Corinthians há mais de 30 anos. Concorreu à eleição inúmeras vezes. Quando vinha o segundo turno, ele sempre se aliava a um lado. E dessa vez ele conseguiu ter a caneta na mão, caiu no colo dele. Ele tem uma parcela de responsabilidade por tudo que aconteceu no Corinthians, porque, afinal de contas, direto ou indiretamente, ele colaborou para o estado de coisas, para as pessoas que comandaram o Corinthians nesse tempo todo. Afinal de contas, ele era oposição e depois, no segundo turno, virava situação. Enfim, faz parte da política, coisa que eu não gosto, mas faz parte da política do clube. Mas agora ele merece um certo crédito, porque está encarando, enfrentando essa barreira de desconfiança enorme, de impeachment de presidente, de suspeita de verbas mal gastas, de apropriação de dinheiro indevido, polícia na parada, Ministério Público, muita coisa, contratos que surgem do nada, lesivos para o Corinthians, como essa renegociação da Caixa, enfim. Tem que se dar um crédito também para o presidente do Corinthians, que ele chegou lá para apagar incêndio, como disse o Veloso, está apagando. Ele está apagando. Está sofrendo bastante pressão ali nos bastidores, mas está pagando. Está pagando e está fazendo um trabalho bem. Eu acho que o mais legal da questão desse trabalho do Osmar é a transparência dele. É ele ir de frente e falar, ó, a situação é essa, a gente não vai conseguir fazer isso, isso e isso. E aí o torcedor fica mais tranquilo com relação a essas questões, né? Porque o problema é que ele chegou indiretamente à presidência, né? Ele foi colocado lá pelo impeachment do Augusto Melo, pela situação hierárquica que tinha lá, acabou sendo eleito, né, pelo conselho e ficou lá. Eu acho que ele paga essa conta, que talvez seja o momento de dar um crédito para o cara, porque até agora, esportivamente, ganhou um título, a Copa do Brasil, o Corinthians ganhou 2 no ano, era o Augusto ainda, né? Sim. Quando ganhou, conseguiu tirar o Corinthians temporariamente desse buraco financeiro, está enfrentando aí essa dificuldade do Corinthians de pensar para frente, se virar com o que tem e com o que pode. Eu acho que merece um crédito o Osmar, apesar desse momento difícil. Ele tem atravessado essa turbulência até agora com capacidade e dignidade dentro do que tem. Eu acho que isso é o grande mérito e a gente tem que destacar, não adianta só ficar também sentando a lenha, mas é preciso também entender esses atenuantes, essas circunstâncias que ele está atravessando. O que vem pela frente, a gente vai ver essa situação. Antes da gente trocar de assunto, deixa eu dar um alô esperto para você. E a gente viu o Hulk falando aí, e a gente teve a manifestação do Hulk dizendo que ele não pediu para sair do Atlético, ele foi duro até, e o Atlético Mineiro faz uma coisa que eu acho que é muito transparente, não sei a situação de vocês, uma escolha clara pelo Sampaoli, que é uma incerteza danada por onde passou, a exceção do Santos aqui no Brasil, é uma incerteza nada, e a seleção do Chile, que ele ganhou lá a Copa América, em detrimento do Hulk, que é um ídolo do clube. E o Hulk deixou isso muito claro. E a gente vê uma situação paralela também do Fagner, que é um jogador formado pelo Corinthians, saiu, compraram de volta, teve um momento de brilho, e no momento que o time estava mal, 2 bodes expiatórios foram escolhidos no Corinthians, o goleiro Cássio e o Fagner. Está aí o Fagner dizendo sobre a sua saída. Chegou a hora de me despedir desse clube, onde passei grande parte da minha vida. Cheguei moleque na base, fiz minha estreia profissional com 17 anos, saí para realizar o sonho de jogar na Europa, fui jogar na Holanda e voltei para disputar 11 temporadas seguidas. Não é fácil, não é comum. Entrei para a lista dos 10 que mais vestiram a camisa do Corinthians, fiz 578 jogos, 5 títulos na conta e pude disputar uma Copa do Mundo representando o Brasil. Na minha cabeça, nunca pensei que esse ciclo fosse terminar. Mas aí que está o perigo, aí que está o problema. Algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Quem? E deveria ter falado. Faz parte, fui procurar novos desafios, estou extremamente feliz com tudo que tem acontecido comigo, com a minha família no último ano. E assim será para a sequência. Tite deu o aval, Cruzeiro vai segurar ele, Gerson chegando agora. Se posso agradecer a todos que conviveram comigo no Corinthians, todos os funcionários, atletas, diretores, comissões técnicas e os torcedores que sempre me apoiaram e demonstraram carinho. Vivi tudo que poderia ter vivido nesse clube, sempre intensamente. Nunca me esforço e saio de cabeça erguida com a certeza de ter feito o meu melhor e de ter aprendido muito como homem profissional. Pô, ele agradeceu todo mundo. Quem é que queria tirar ele, então?
Eu acho que esse tipo de mensagem sempre requer que posteriormente ele dê nome aos bois, né? Jamais. Porque senão isso generaliza. acontece, é raro. O meu palpite, ó, quem estava no comando do futebol do Corinthians quando ele saiu? O Augusto Melo, presidente, o Fabinho Soldado, executivo de futebol, e o Ramon Dias, treinador. Se tem conselheiro que frequentava o CT, se tem não um manda. auxiliar, a gente não vai saber. A gente não vai saber, é difícil. E eu acho injusto, porque, querendo ou não, acaba respingando em muita gente que muitas vezes vai acabar pagando pato injustamente nessa situação, né? Mas ele deixa claro que botaram ele para fora, né? Mas é um ciclo natural também, né, Fernando? Falta um pouco de autocrítica para o Fagner. O Fagner não estava jogando bem quando ele foi emprestado para o Cruzeiro. Não estava jogando bem, tinha perdido a posição no time, era um jogador caro para o clube, e o Corinthians foi encontrar uma solução até financeira para o time, que estava tendo um jogador que era caro, que não estava entregando, não era nem titular e foi emprestado. É que o jogador muitas vezes não tem essa autocrítica, porque realmente precisa. Ele não estava num bom momento, foi É emprestado. o Everton? E ficou por lá. Minha situação parecida com a do Everton, no Palmeiras? Não, o Everton se machucou, né? Se machucou, foi substituído. Não, eu digo de sair, não perceber que é o momento de sair. Sim. Então, sendo é uma situação mais educada, porque talvez. Goleiro é até pior, goleiro joga né? E o Carlos Miguel, que vai começar o ano jogando, ele poderia encontrar um outro caminho também. Agora o Fagner, realmente, não acho que foi... Exagerou na dose pessoal, aí? não é nada pessoal, né? Ele deixa claro então, que é. Mas não Ele acredito. deixou claro que é pessoal, difícil saber quem são as pessoas, né? Mas acho que o tempo do Fagner vestindo a camisa do Corinthians chegou realmente, esse ciclo se encerrou, né? É um jogador que fez uma história linda, 570 e tantos jogos aí, não é para qualquer um não, vestir essa camisa pesada, como é a camisa do Corinthians, mas acho que o tempo dele chegou ao fim já. No Corinthians, eu acho que ninguém quer sair. Eu também não queria sair do Corinthians, né? Por ser cria da base ali, você cria um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pelo... Você jogou com o Fagner lá? Quando eu estava no profissional, ele tinha acabado de subir. Ele subiu pro profissional. Eu peguei o Fagner, o Leão sobe o Fagner. Venderam ele molequinho para a Holanda, né? Ele ficou, acho que é uma temporada e já foi, quando completou 18 anos, já foi embora. É um cara que tem uma índole, assim, bacana, muito gente boa, o Fagner, eu gosto muito do Fagner, mas chegou o tempo dele ali, vestindo a camisa do Corinthians, agora vai pro... Como é que foi o tchau que te deram? O tchau que me deram foi meio parecido. Foi na justiça? Não, na verdade, meu contrato encerrou com o Corinthians, né, na época, e aí não quiseram renovar, né, na verdade não chegou a um acordo para renovar, e eu fui embora, saí livre do Corinthians e fui embora. Te deram tchau também, Veloso? Não, cara, meu contrato, eu estava num período que eu já queria sair também. Na época o Filipão era treinador, eu até pedi para que ele me ajudasse, né? Porque eu tinha muitos problemas, sempre para renovar contratos, sempre problemas com a diretoria, com a presidência. E aí acabou o contrato, eu fui embora. Apareceu o Atlético Mineiro, eu fui embora. Ó, nós temos que ir para o intervalo, mas antes dá para ver o que o Hulk falou também, que foi um desabafo também forte, né? Contundente. A gente pode mostrar a postagem do Hulk aí, Carlinhos? A gente está colocando, posicionando, e ficou claro nessa situação uma escolha do Atlético Mineiro. Aí o Hulk, ele tem uma lista aí de pontos. Vamos lá devagarzinho. Pedir rescisão de contrato, Hulk, não pedi. Forcei a minha saída do Atlético Mineiro? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim. Mas diferente do que está saindo na mídia. Diferente. Houve um projeto esportivo... Calma, gente, deixa eu ler. Eu tento ser rápido, mas não sou tão rápido, velho. Já foi embora. Pedido, volta, vamos lá, dá 5 agora. Houve projeto esportivo, claro, garantido e definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Está dizendo que deram um bico, vai embora, filho. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Precisa ver para mim quantos anos o Hulk tem, por favor. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. Tá pesado, negócio. Vamos lá, para fechar. Agora acelera aí. As propostas recebidas eram maiores que as que o Atlético? Sim. Inclusive um pouco... Eram, inclusive, um pouco menores. Não, né? Perdão. Inclusive eram um pouco menores. Então, isso é sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir meu contrato no Atlético? Sim. Termina no fim do ano, né?
Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não. Nunca jamais, nem mudará. O Hulk está dizendo que mandaram ele pegar o boné e ele falou que não vai pegar o boné, que ele vai ficar aí. Porque saiu Pedir que ele tava... titularidade, que é quando o jogador assina contrato, não assina dizendo que ele vai ser titular. Vou honrar essa camisa e dar meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. Que leitura vocês fazem? Deram um bico no Hulk e ele falou, eu não vou embora? Eu acho que saiu que ele estava forçando uma saída, pedindo para ir embora, né? E com a chegada do São Paulo, o São Paulo também sempre tem problema. Você falou que o São Paulo foi bem no Santos, não foi nada. Ele foi vice-campeão brasileiro, cheio de problemas. O São Paulo ganhou um título no Galo de Mineiro. Esse é o título que ele tem, como treinador aqui no Brasil. E na fora a seleção do Chile. Copa América. Passou no Olympique e não deu certo. Onde ele passou O São Paulo tem um histórico desse, né? Sempre ele vai no cara... É bom treinador, mas de relacionamento de relacionamento ruim. é terrível, muito difícil. E o Hulk está tendo problema. Não sei se ele pediu para sair, ele está dizendo que não. Mas o Hulk teve seus problemas também com o São Paulo. Difícil. Você pegaria o boné ou você ficaria de teimosia? Difícil. Acho que o Hulk é um grande ídolo do Atlético, né? Um cara que, a torcida ama o Hulk ali. Mas assim, uma escolha clara. Né? Uma escolha clara. Ele tem contrato até o final do ano, o Hulk. O Hulk não ia pedir para sair do Atlético Mineiro, né? A não ser que acontecesse algo muito grave. Tem um carinho muito grande da torcida, é um ídolo lá, o pessoal respeita muito o Hulk lá, mas eu acho que, sinceramente, se sentiu desvalorizado aí pela parte da diretoria, isso aí foi claro. O Veloso está orientando aqui que ele tem 39 anos, mas é o seguinte, cria um clima insustentável, porque você vai jogar a torcida contra a direção. A torcida claramente está com o Hulk. A torcida já está pegando no pé da diretoria do Atlético. Mas criaram uma confusão desgraçada. Tem condição para continuar? E você resumiu bem, Fernandinho. Ficou claro que o clube escolheu o lado pelo qual ele quer seguir. Tá pensando que o Sampaoli é o cara certo para ditar uma reformulação no Galo. E acho que o Sampaoli ele tem vários defeitos. A gente fala muito do relacionamento pessoal dele com os atletas. Mas acho que acima disso é o quanto que ele gosta de gastar em janela de transferências com jogadores que nem sempre vão jogar. Lembra do Cueva no Santos? Sim. Custou mais de 20 milhões de reais, não chutou uma bola no Santos. Então, o Santos teve que pagar empréstimo, quase transferir. Você dá a responsabilidade para o Sampaoli montar o seu elenco, eu acho que é você assumir um risco muito grande. E é o tal do Paulo Brax que está lá, que já rodou, o presidente lá, o Menin. Enfim, cada um é dono do seu dinheiro, como der SAF, fazem o que querem. Vamos parar um pouquinho aqui no programa. Já a gente volta com os donos da bola. Afinal de contas, a gente tem que faturar. Fica por aí. Olha aí, fica esperto. A moto Marcelo Rosenberg está lá, acompanhou a apresentação do Marlon Freitas e conta mais desse dia do Palmeiras. Bem-vindo, Rosenberg. Grande abraço, hein? Tudo bem, Fernando? Um abraço para você, para todo mundo no estúdio, todo mundo que acompanha o programa. Realmente uma coletiva super família do Marlon Freitas. Ele trouxe todos os familiares para cá, inclusive a mãe dele, que é uma pessoa extremamente simpática, parou aqui do nosso lado. Até perguntei se ela queria participar do Donos da Bola, mas ela disse que não poderia, vai continuar morando no Rio de Janeiro. Perguntei, vai vir para São Paulo para ficar com o filhão? Ela falou, não, vou permanecer no Rio de Janeiro. Evidentemente que as raízes pesam demais neste momento. Anotei alguns tópicos interessantes aqui, Fernando, para a gente falar em relação ao Marlon Freitas. O primeiro sobre a saída dele do Botafogo, onde ele foi muito bem, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Disse o Marlon, um ciclo termina, o ciclo começa, tem o procedimento do ciclo e o ciclo acaba terminando. Na visão dele, da família dele, o ciclo no Botafogo terminou. Outra pergunta interessante, se ele vai jogar como 8 ou como 5. Disse o Marlon que o futebol mudou demais, o 10 virou 8, o 8 virou 5. E uma frase muito interessante dele que me marcou foi a seguinte: estou no meu auge físico, mental e também de liderança. Ele também falou sobre propostas, afirmou ter recebido propostas de vários clubes, mas a mentalidade vencedora do Palmeiras acabou pesando também o Abel Ferreira para que ele escolhesse jogar aqui. Também uma outra questão interessante em relação aos passes longos, né? Que são
passes característicos deste jogador e que ele quer implementar aqui com a camisa do Palmeiras. Agora, se você me permite, Fernando, até para a discussão, acho interessante, porque o Marlon custou 33 milhões de reais. Um jogador consagrado, um jogador campeão. E se a gente for analisar com outras contratações que o Palmeiras fez no ano passado, a gente vai ver que o Marlon custou até barato. Por exemplo, R$2, o Mikael 35, inclusive já foi embora para o Inter Miami. O Sosa custou 80 milhões de reais, o Jefté 38 milhões de reais e o Kelvin 31 milhões de reais, praticamente o mesmo que custou o Marlon Freitas. Me despeço, um grande abraço para você, ótimo programa para todo mundo. Obrigado, Marcelo. E muito importante, valeu, Rosenberg, muito importante isso que você trouxe, pelos números, o Marlon Freitas veio de graça. Que saudade, eu queria ter a dona Alice comigo, sempre do meu lado, infelizmente a mamãe se foi. É um privilégio poder ter a mãe sempre ao lado, principalmente em momentos importantes. Mas, o cara não custou nada, velho. Pelo que gastaram aí, foi uma bagatela. Negócio de ocasião, cara. É, oportunidade muito boa pro Palmeiras, né? Trouxe um jogadoraço, né? O Marlon Freitas acertou demais. Agora eu ouvi ele falando que o Sosa foi 80 milhões, dava para trazer 2 Marlon Freitas. Fácil. Facundo, 70. Pois é, reclamavam que não gastava e quando abriu a bolsa, não acertou, né? 150 milhões e 2 jogadores que não são utilizados, são reservas, né? Passaram a temporada toda no banco assistindo jogos e quando entrava também não resolvia. Então o Palmeiras gastou muito ano passado, mas gastou muito mal. Vamos ver o Marlon jogar, né? Pelo que ele fez no Botafogo, se ele replicar no Palmeiras, sem dúvida, tá pago. Sem dúvida, mas esse é o tipo de investimento, né, Fernandinho? Um jogador que já é campeão, um jogador experiente, que tem capacidade de chegar para jogar. E o Palmeiras vendeu o Aníbal, acho que foi por 35, comprou o Marlon por 32. Então foi praticamente uma troca, só com muito mais qualidade. Sobrou um troquinho ainda, né, Fábio? Sobrou um troco. Pagar a feira ainda. E é um cara que custou o que custaria um reserva para o Palmeiras e que chega para ser titular, ao contrário dos demais citados por nós aqui, o Facundo, o Sosa, entre outras opções. Além de tudo, é uma das poucas vezes que o Palmeiras realmente segue aquilo que o Abel pede para o mercado, né? O Abel, desde que ele chegou, ele está pedindo o tal do zagueiro canhoto e nunca entregaram. Dessa vez a demanda era por um 5 que também pudesse ser um 8. O Marlon Freitas era o melhor nome possível no mercado. Não à toa, valeu a pena todo esse desgaste para tirá-lo do Botafogo e o pessoal lá no Rio de Janeiro está bem bravo com ele, é o que parece. Ah, desgaste. O cara quer ir embora. O Botafogo, nessa incerteza que está vivendo, no Palmeiras, queira ou não queira, é algo estável, pelo menos nos próximos 2 anos, que continua presidente, continua o treinador, só se tiver uma reviravolta muito grande para essa situação mudar. Mais uma parada nos donos da bola. Fica com a gente, daqui a pouco tem mais. E aí, vem pra cá, bora dar uma espiadinha nessa que está acontecendo no São Paulo. Fora de campo o bicho tá pegando, investigação policial e tal, mas o time está se preparando para a sua estreia no Campeonato Paulista. Teve treino aberto e a gente vai conferir. Oi, Fernandinho, um beijo pra você, pra todos que estão ligados com a gente aqui nos Donos da Bola. Hoje foi dia de treino aberto aqui no CT da Barra Funda. Nós pudemos acompanhar um circuito físico, uma atividade física e ver alguns jogadores do elenco São Paulino bem de pertinho. Entre eles, o Danielzinho, reforço do São Paulo nesta temporada, jogador que veio do Mirassol e que teve o nome inscrito no BID ontem, portanto, pode estrear no Campeonato Paulista já neste final de semana. Destaque ainda para o meia Rodriguinho. Havia uma dúvida, será que ele vem, não vem para o treino? Isso porque o Rodriguinho está perto de sair do São Paulo e ir para o Bragantino. O time de Bragança Paulista oferece para esse meio-campista de 21 anos um contrato de 5 temporadas e a tendência, portanto, é a de o Rodriguinho se despedir do São Paulo. Por falar em mercado da bola, deixa eu destacar também aqui o Marcos Antônio. O São Paulo recusou uma primeira sondagem do Flamengo por esse jogador, por entender que o meio-campista é importante para o planejamento de 2026. Fora do mercado da bola, os bastidores políticos do São Paulo continuam bastante agitados. Como vocês sabem, a Polícia Civil investiga possíveis irregularidades financeiras no São Paulo e tem data para a votação do impeachment do presidente Júlio Casares. Vai acontecer no dia 14 de janeiro, ou seja, na quarta-feira que vem. E o que acontece? 2/3 do Conselho tem que votar de maneira favorável para a destituição do presidente Júlio Casares para o processo continuar e aí sim ir para a votação dos sócios.
todas essas polêmicas nos bastidores fizeram os torcedores também se manifestarem. Alguns fizeram pinturas, pichações nos arredores do Morumbi, ilustrações mesmo dos principais personagens envolvidos nesta polêmica e principalmente o presidente Júlio Casares. Havia frases, por exemplo, como fora Casares, fora Rui Costa e também outros dirigentes e pessoas dentro do São Paulo. Enquanto isso, Hernan Crespo e seus jogadores tentam se blindar, já que o São Paulo Fernandinho estreia no Campeonato Paulista neste domingo às 8h30 da noite contra o Mirassol, fora de casa. Obrigado, Gabriele Guimarães, trazendo as informações do São Paulo. O Júlio Casares corre o risco aí de ser o segundo presidente que vai sofrer um impeachment no São Paulo, se isso vier a acontecer, porque o Carlos Miguel Aidar sofreu impeachment, mas ele continua fazendo parte do Conselho de Notáveis do São Paulo, que se reuniram essa semana aqui com o Júlio Casares para decidir se deveria continuar, deveria sair. Cara, se você for falar isso de uma maneira tranquila, não dá para entender. Como é que o cara que foi afastado por irregularidade, ele continua dando cartas no São Paulo e dando recomendações para um presidente que está correndo risco aí, como trouxe a informação a Gabriele, de sofrer um impeachment na votação no dia 14. Cara, isso não entra na cabeça de qualquer pessoa normal, cara. Não. Só o futebol, talvez a política consiga produzir esse tipo de situação, gente. A situação é complicada do São Paulo, né? Fora de campo agora, toda essa turbulência. E o São Paulo que não teve uma boa temporada o ano passado, sem tantos problemas assim, extracampo, né? Então, será que vai ter o técnico vai ter essa mesma capacidade que teve o Dorival Júnior de ficar distante dessa loucura? É difícil, porque a gente vê a dificuldade do São Paulo, é muito parecida também, né? São Paulo não tem a capacidade de ir para o mercado para contratar, perdeu o Oscar também, que acabou se aposentando aí. Então, é uma temporada dura para o São Paulo e ainda tem um processo de impeachment para esse mês para passar. É complicado, né, Fernandinho? Vai entender um negócio desse? É outra, será que esse ano vai ter 60 jogadores que passaram pelo departamento médico, 10, 15 cirurgias, cara? Que loucura, meu. E tem a grande chance de perder o Marco Antônio, que para mim é um dos pilares ali na parte do meio de campo da equipe do São Paulo. Então, se isso acontecer, vai ser também mais um grande problema para o São Paulo. Se pintar o Marciano aqui, o Fabiano, e explicar essa história, que o cara que foi afastado da presidência continua num conselho que dá conselhos para o presidente que pode sofrer um impeachment, cara, nem Marciano entende, né? Se ele for familiarizado com o que é a política dos clubes de São Paulo, talvez ele comece a entender um pouquinho mais, porque não é diferente no Corinthians, no Santos, no Palmeiras por muito tempo também não. E em meio a todo esse caos no São Paulo, olha o jogo de estreia, domingão, 8h30 da noite, São Paulo e Mirassol, lá no Campus Maia. Eu acho que é o pior adversário que o São Paulo podia ter nesse momento para começar a temporada, mas vai com o elenco completo pelo treino aberto, o Lucas e Caleri estarão à disposição. Pois é, o Caleri e o Lucas ficaram muito tempo fora do time do São Paulo, por problemas médicos também, né? Acho que isso foi um tormento na vida do São Paulo e é difícil até você explicar tanta gente se machucando, tanta gente sofrendo cirurgia em circunstâncias que, de repente, não é culpa de ninguém acontecer, né? De qualquer maneira, a gente vai encerrando aqui hoje o Donos da Bola. Valeu, Veloso. Valeu, até amanhã tem mais. Rosinei, muito obrigado. Luiz Fabiani, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, abraço. É isso aí, minha gente. Amanhã tem mais Donos da Bola. Tá chegando a hora da estreia do Paulistão e você vai acompanhar tudo por aqui. Aquele abraço, tchau!